Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Miramês, no capítulo 8, Simbiose Divina, na parte 5. A serva grega aproximou-se mais da senhora, ajoelhou-se, pegou as suas mãos e as beijou, ternamente, molhando-as de lágrimas, dizendo com a voz vibrante de alegria, de fé e de esperança: confia em Deus, que fez o dia e a noite, o sol e a luz, as estrelas e o infinito. Confia, Senhora, na inteligência suprema que criou a harmonia das coisas, que deu penas aos pássaros e o mundo das águas aos peixes, que fez crescer as ervas para o alimento dos animais e que nos deu, por misericórdia, o ar, que sobremodo é a vida para toda a sua criação. Confia, Senhora, naquele que é o Senhor de todas as coisas, que ampara a criança e o velho, o santo e o sábio, os mendigos, os doentes e até os assassinos e os ladrões. A sua justiça magnânima nunca faltará dentro da grande casa universal. Dizia um grande filósofo grego: conhece-te a ti mesmo. E Platão, nas ruas de Atenas, junto a um lago onde o mestre Sócrates confirmou que ele era seu verdadeiro discípulo, quando viu um cisne nadando, lembrou-se de um sonho e contemplou a máxima do seu preceptor, dizendo para 60 jovens, seus alunos: quem conhece a si mesmo não tem medo, não alimenta a raiva, não perde tempo em revides aos ofensores, não costuma mentir, não faz coleções de preocupações passageiras, não acaricia o ódio, não se enerva por simples notícias e não fala mal da vida alheia. Para tudo e todos têm o mesmo estar, têm o mesmo amor. Que queres mais, minha querida, em teu favor? A lei divina favorece muito mais os justos e os bons. Além do mais, esse que vai ser teu filho é um sol. E por onde passar não haverá sombras. Em plantio, como se esse que ele tomou para efetuar no mundo, o sofrimento que ele decorre torna-se bênçãos dos céus. Queira Deus que eu, em qualquer circunstância, possa dar vida para ele, para que ele cresça cada vez mais para a paz da humanidade. Dá graças aos céus por ter sido escolhida dentre as mulheres de Assis, senão no mundo, para ser mãe por excelência de um discípulo do Cristo que, por certo, virá visitá-lo de vez em quando nos teus braços e abençoar-te-á todo o ser, porque aceitaste a tarefa sem murmurar. Sou tua serva e eu serei também dele, eternidade afora. Sentindo o maior prazer em servi-lo, aquilo que eu puder darei com amor. Pica conhecia os dotes de Jarla no tocante à fé, por vezes sabedoria, mas não pensava que era tantos quanto demonstrou naquela conversação. Pensou um pouco e pediu a aia com brandura: Jarla, de hoje em diante não sou mais tua senhora, sou sim a tua companheira. Sou também, e nisso tenho o maior prazer, a tua filha de leite e tu fecundos para... Não, e tu, minha mãe do coração, pois além do alimento sagrado que verteu nos teus seios fecundos para alimentar o meu corpo, dá-me, depois que cresci, o leite de amor que verte da tua alma iluminada para a minha, necessitada e faminta do pão da vida, aquele pão que foi enviado do céu e estará conosco para a eternidade, alimentando a quem o encontrar como tu, que descobriste o maior suprimento de todos os tempos, que é o amor e a fé e a confiança em alguém que tudo pode, que tudo faz e que tudo governa. De hoje em diante, da minha parte, considera-te livre, pois que te devo o que nunca poderei pagar. De olhos úmidos, uma e outra compreenderam a necessidade de se fazerem companheiras, e que no centro de tudo haveria de nascer o amor mais puro que os corações podiam sentir. As duas mulheres estavam conscientes da sublime missão do anjo que tomaria forma física na família Bernardoni. João tinha já selado o compromisso com a carne, passando a viver mais perto de sua futura mãe. Sentia as emoções de Maria Piccolini, como se estivesse lendo em uma página escrita por ela as suas próprias ideias, por intermédio daqueles fios tenuíssimos que os ligavam. Ele, no início formativo do seu futuro corpo, e a mãe, que por leis invisíveis que escapavam à natureza humana, também estava vivendo parte de sua vida envolvida nos pensamentos e ideias do apóstolo, prestes a reingressar na argamassa da carne. Contudo, o quilate espiritual de João dava-lhe enorme campo de liberdade, dado às suas condições espirituais de isolar determinadas formas mentais da mulher, que seria a sua genitora. Aproveitando o período de gestação de seu aparelho fisiológico, o vidente de Patmos, juntamente com o diretor espiritual da cidade, idealizava trabalhos
a serem desenvolvidos em Assis e nas regiões adjacentes. João orientaria um grupo de trabalhadores para que pudessem operar com eficiência no território italiano para esclarecimento de entidades ignorantes, de espíritos endurecidos que comandavam as sombras e estimulavam o desespero da massa humana. O espírito responsável por Assis sabia da exigência de uma falange das trevas situada nas margens do mar Adriático e que tinha em suas listas negras várias cidades litorâneas, sendo Veneza um posto avançado das suas perturbações. No entanto, não tinha meios para combatê-los de imediato. Sabia que para combater certos tipos de inimigos eram indispensáveis armas à altura, ciência suficiente e, acima de tudo, amor em alta dose. Esperava a oportunidade que poderia surgir algum dia e eis que ela surgiu. Encontrar o apóstolo de Éfeso, dotado de amor no coração, na quantidade capaz de transpor todas as dificuldades, de remover todas as transgressões, de estimular o perdão e fazer reviver o Cristo no mais endurecido coração. O amor de João, concentrado na alma, transformava o mal no verdadeiro bem. Ele traçou o esquema, reuniu cerca de 3 centenas de companheiros, preparou-os com carinho, aplicando-lhes um curso intensivo, fez com que os irmãos conhecessem o meio em que trabalhariam, a responsabilidade de empreender trabalhos de esticada iniciação nos valores internos de cada um. Experimentou várias vezes os dotes que eles possuíam, visitou certas regiões com cada grupo em particular, dando-lhes a liberdade de trabalhar sem a sua intervenção. Quando se certificou da eficácia da ação da Unidos para o Bem, nome que deu à equipe de companheiros sob seu comando, dividiu-os em grupo que alternados difundiam o amor e a paz em vasta região da Itália, desfazendo as forças das trevas que perturbavam as criaturas. E dentre as sombras que combateriam havia o mutirão do verdugo Ernesto. Então, assim, para reencarnar ele não vinha sozinho, né? João, que seria Francisco de Assis, ele viria com mais 200 homens aí, ou mais, né? 200 espíritos que pudessem ser espalhados na região para desfazer o mal que as trevas estavam se expandindo naquele período. E a gente sabe que as trevas estavam unidas juntamente ao clero. Infelizmente foi um período bem trevoso. A maioria dos historiadores não usam a Idade Média para poder dar o conceito do período, né? Fala que é a Idade das Trevas, porque realmente foi um período da nossa história que as trevas preponderaram na região da Europa e refletindo isso nas outras regiões. E aí vinha Francisco para dar uma contida nisso tudo. Se vocês procurarem nos livros de história nossa, humana, vocês não vão encontrar algo referente a Francisco de Assis. Eu fui professora de história, estudei história na faculdade e não foi citado Francisco de Assis, nem Jesus eles gostavam de citar. Essa questão religiosa, os professores geralmente são ateus, ou eles não acreditam, ou eles não pesquisam e eles não repassam. Então nós não vamos estudar isso dentro de uma escola. Para a gente ter uma noção do que aconteceu naquele período da história, nós vamos ter que buscar na literatura espírita mesmo, ou espiritualista, ou uma literatura ligada à religião, porque é um fato imensamente importante e, no entanto, é escondido para nós porque a educação se omite diante dessas circunstâncias, né? Eles dizem que não querem tomar partido, que não querem expor o seu pensamento em relação a uma religião e, na verdade, não expõe nada. E aí o aluno passa pela escola e não aprende. Quando a gente vai estudar, a gente faz associações com o que a gente estudou sobre a história da humanidade em si, mas sem essa parte religiosa. A única coisa que eu lembro dos meus professores de história é eles falarem muito mal de padre, mas porque eles também eram ateus, então não tinha essas figuras, essas personalidades fortes dentro do contexto que fizeram a diferença. Eu já fui buscar, né, através de vídeos, eu procuro filmes, principalmente filmes que eu sou mais preguiçosa para ler, aí eu procuro filmes, né? Então tem o Padre Pio, tem o Papa Pio I, né, Pio II, tem o Lutero,
Esses dias atrás eu peguei um para... Ai, como que é o nome dele? Padre... Poxa, Dom Bosco, né? Eu estava assistindo o vídeo, o filme do Dom Bosco. Gente, eu que sou professora, não sabia desse homem. E ele foi tão fundamental, ele foi tão importante. Então, assim, tem personalidades fortíssimas, lindíssimas no contexto histórico, né, da Idade Média, Idade Moderna, e que não foi passado para nós. Pelo menos para a nossa universidade, para o nosso meio acadêmico de professores de História e Geografia, não teve. E é lamentável, porque personalidades, né, por mais que você fale assim, uma pessoa só não faz verão, né, que nem os professores de História falam muito mal de Tiradentes, Dom Pedro, Princesa Isabel, aí tem a data de comemoração desses personagens, mas eles não fizeram tudo sozinho. Não fizeram. Tem sempre um grupo de pessoas junto. É claro que nem aqui, tá mostrando. Francisco de Assis sozinho não ia fazer nada. Ele precisava desse grupo que desceu junto com ele. Mas ele era o de maior grandeza. Ele é o que se destacava. Então sempre vai haver nos grupos o cabeça, aquele que se destaca mais. Numa sala de aula, o professor não dá aula sozinho, ele precisa de 40 alunos. Mas quem vai se destacar na sala? O professor. O trabalho dele. Qualquer avanço do aluno é mérito do professor, foi ele que encabeçou, né? Então é isso, a nossa história, ela precisa ser realmente mais esmiuçada, ela precisa ser mais aberta, e parece que a gente ainda vive nessa época das trevas, né? Que a informação não chega, a informação ainda tá em poucas mãos. Hoje eu já falei isso no outro canal e volto a repetir. Nós precisamos buscar a verdade. E a verdade, ela está aonde? Nos estudos. Não tem outro caminho. Eu sou a espírita que defende que precisa estudar. E tem muito espírita que eu tô vendo por aí, né, que na verdade eu acho que não é espírita, se denomina espírita, e o cara chega lá e fala, gente, o espiritismo vai acabar, porque se a gente tiver que estudar para ser espírita, então não tem mais espírita. Espiritualista pode ter em tudo que é lugar, o cara nasce espiritualista, beleza, mas o espírita ele vai ter que estudar, né? E olha aí, quanta coisa a gente está aprendendo.